Mais que um podcast, o Sagrado Masculino é a expressão do homem que afirma sua essência, com a consciência de que o mundo precisa sim do que é masculino. Começa agora o Sagrado Masculino. Sagrado Masculino Podcast no ar, hoje com a presença do meu professor aqui de Constelação Sistêmica Familiar, o Jorge Pimenta Júnior, né? Que além de ser um professor de Constelação Sistêmica, é palestrante, é um cara que é treinador sistêmico, é um mentor sistêmico, é um cara que entende muito de mente humana e que vem dar a sua contribuição aqui para o Sagrado Masculino, que está justamente interessado em fazer a reconexão com o masculino das pessoas como um todo. A gente sempre diz aqui, né, que o masculino é tudo aquilo que vai, né, é tudo aquilo que sai de dentro para fora, a começar pelo espermatozoide, que é sempre orientado de dentro para fora, né. O óvulo a gente sempre fala, né, Paulão, que está lá sempre numa condição de passividade, esperando, protegido, seguro, tranquilo, até se conectar com o espermatozoide que vai formar a vida, né? Vai formar um ser humano. E todos nós, seres humanos, só podemos vir à vida por meio de um feminino e de um masculino, de um óvulo e de um espermatozoide. Então, por essência, somos feminino e masculino, no entanto, arquetipicamente, como poderia dizer o Jung, a gente se manifesta mais como homens ou mais como mulheres, e hoje o Jorge está aqui e vai me dar uma aula, vai nos dar uma aula aqui sobre isso, né? Tudo bem, professor? Como é que você está? Tudo jóia. Primeiro que agradecer o convite, é uma honra estar aqui participando desse podcast. O que você disse é muito importante da gente entender essa questão do masculino e feminino, porque nós somos 50% pai, 50% mãe. Eu falo que em muitos dos meus workshops de relacionamentos, essa questão do masculino e do feminino é o que mais tem pegado com relação às mulheres, com relação aos homens, saber equilibrar aí essas energias do homem e da mulher. Perfeito. Para a gente começar, Jorge, eu queria te fazer uma pergunta. Tudo começa mesmo com a mãe e com o pai, né? Todas as questões que a gente vive, tudo aquilo tanto ligado ao sucesso quanto ligado também aos dramas familiares, né? A gente poderia usar aqui um pouquinho do Karpman para falar sobre isso, triângulo dramático, né? O salvador, a vítima, o acusador, e lá também o triângulo da realização. Acho que você poderia acrescentar muito mais do que eu aqui. Sim, eu falo que eu sempre pergunto, né, para os meus clientes e falo com meus alunos, existe algo maior aqui na vida, maior do que a vida? Aqui na Terra não tem. E quem deu essa vida pra gente? Os nossos pais. Exato. Então, os nossos pais deram pra gente nosso maior presente, que é a vida. E a gente tem essa questão da gratidão. E depois que... Eu sempre falo que depois que fecunda, né, a gente escolhe, entre aspas, esse pai, essa mãe, que no meio de um monte de espermatozoide, você foi escolhido, porque o óvulo, ele escolhe o espermatozoide, e você veio dessa família. E quando você vem, você carrega também toda a história da sua ancestralidade, todas as histórias do seu pai, da mãe, dos ancestrais, dos avós. Então, eu sempre falo o seguinte, se os nossos problemas não estão lá no papai e mamãe, passaram por eles, porque vem, a gente herda também. A gente tem o DNA dos nossos pais, avós, bisavós, mas também a gente carrega também as memórias ancestrais. Então, muitas vezes eu posso estar com uma dificuldade que ela não é minha, é uma dificuldade que meu pai passou, que meu avô passou, e de forma inconsciente, eu acabo repetindo. Do que a gente sabe é só 5%. 95% é inconsciente. Então, a gente está no automático o tempo inteiro. Total. Então, é interessante quando a gente começa a compreender as nossas origens e honrar, né, aqueles que nos deram essa chance de estar aqui hoje vivendo. Você já viu que o papo vai ser profundo aqui hoje, né, Paulo? Sensacional. Você percebeu, né? Muita coisa pra gente aqui, conversar. olha só, ele já começou a falar aqui logo de cara de epigenética, de campos morfogenéticos, né? Até de um pouco de física quântica a gente Sim. pode falar, né? E a gente, de vez em quando, traz aqui essa discussão, né? E o quanto as pessoas têm a mania de atribuir um adjetivo pejorativo àquilo que elas não entendem, a chamada pseudociência. O que seria isso, né? O Karl Popper, como filósofo, ele dizia que tudo aquilo que não pode ser falseado
é pseudociência, né? Mas, gente, nós precisamos entender que a ciência tem um limite, ela vai daqui até aqui. Os fenômenos, muitos desses fenômenos, não podem ser explicados dentro de laboratório. Então, como é que a gente pode simplesmente utilizar um termo que, na verdade, não veio para ser utilizado como um termo pejorativo, como pseudociência, ser utilizado como algo para se deixar ou para se diminuir alguma coisa, um conhecimento que é fantástico, cara. Eu passei por uma experiência, né? E até cheguei a te contar, né? Que quase... Hoje eu vou revelar aqui, tá? Posso? Claro, fica à vontade. Cheguei a te contar que talvez... cheguei a pensar, não sei se esse curso é para mim, será que é para mim? Será que eu tenho que fazer esse curso? E vou te contar o que aconteceu. O Jorge me ensinou a fazer um processo para entender as minhas decisões, de modo inconsciente, né? Como é que eu posso chamar? Tomada de decisão. Tomada de decisão. Isso. E aí, nesse processo, eu utilizo um papel aqui e um papel aqui. Um papel está escrito, por exemplo, sim, e o outro está escrito não. Só que a gente embaralha esses papéis, eu não vejo, não tenho ideia do que está escrito embaixo, e você coloca eles no chão, eu me posiciono em cima deles, descalço, em cima de um primeiro e em cima do outro. E aí você observa as suas sensações e os fenômenos que vão acontecendo enquanto você está em cima de um desses papéis, né? E aí fiz esse processo para entender se era para mim esse curso, né? E muito engraçado, porque a primeira coisa que veio quando eu pisei em um dos papéis foi a palavra clareza. Né? E na hora que veio a palavra clareza, a luz do sol do lado de fora iluminou o quarto onde eu estava, né? Quando eu fui para o outro lado, que eu acabei de pisar em cima, eu me senti um pouco zonzo, né? E quando me senti um pouco zonzo, senti que também a luz do sol já não penetrava a janela da mesma maneira, né? Aí eu falei, não pode ser, esse negócio, eu sou muito cético, né? E aí me sentei no chão e comecei a observar aquilo tudo e falei assim, será que eu tô viajando? Isso aqui não é pra mim, não. Tô viajando, construindo da minha cabeça aqui e tal, não sei o quê. Cara, e eu tenho gatos lá em casa, e gato é um bicho que é extremamente, assim, ele tem uma percepção muito aguçada, né? E aí um dos gatos tava lá, chegou, ele começou a rodear, e miau, 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 miau. Eu falei assim, o que esse gato quer, né, cara? Eu mexi com ele, né? Ele tem um nome de peixe, né? Douradinho, né? Parece nome de pobre, né? E aí... ele pegou, eu falei assim, o que você quer? Aí ele pegou e foi, deu uma voltinha e deitou em cima do papel. Aí eu fiquei observando aquilo. Aí ele se levantou, aí eu falei, nada demais, né? Daqui a pouco ele pegou e veio e rodeou, miau, 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 miau. Eu falei, o que você quer, só? Ele pegou e deitou de novo em cima do mesmo papel. Eu já olhei assim, né? Com o olho meio até assim, né? O que tá acontecendo aqui, né, cara? Aí eu peguei, ele se levantou, saiu, foi lá beber água, né? De longe, assim, eu vi. Aí ele voltou. Eu peguei e falei, se esse gato deitar de novo em cima do mesmo papel, que era o papel que eu tinha sentido clareza, né? Eu vou virar ele aqui. Aí ele foi lá, cara, se você deitar de novo aqui, eu vou virar esse papel. Ele pegou e foi lá e deitou em cima do papel de novo. Terceira vez. Eu falei, não é possível, cara. Eu peguei o papel e virei e tava lá escrito sim. Eu falei, caramba. Isso aqui não é simplesmente uma coincidência. Entende? Eu já tinha passado pela experiência, tudo bem, pode ser uma coincidência, a luz do sol, a palavra que veio na minha mente, tudo isso pode ser uma racionalização e coisa e tal, e depois aqui a luz do sol que se apagou quando pisei em cima do outro papel e um pouco de, né? Até aí eu fiquei cético, né? Mas eu não sou um pseudo-cético, cara. Eu não tenho como, negar aquilo que eu senti e o que eu vi acontecendo na minha frente. Né? Quando eu vi esse gato deitar 3 vezes em cima do mesmo papel, cara, eu virei o papel que estava escrito sim. Eu falei, agora eu tenho que trabalhar a minha humildade e arrogância. Entende? Foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Eu falei assim, eu vou fazer esse curso. E desde então eu tô lá e tô muito satisfeito e muito feliz. Que bom. Queria te relatar isso. E eu acho que é uma conquista pra mim isso aqui, sabe? Eu fico feliz de você ter feito esse experimento que vocês aprenderam lá, porque o que acontece? O campo, a constelação, ela traz pra gente realmente a clareza.
Muitas vezes as coisas acontecem com a gente não tem a consciência, e depois que vem a consciência, eu até brinco, né, que eu tenho constelatista, porque tudo eu faço isso. Porque, na verdade, às vezes eu tô com uma dúvida, ainda mais que eu sou libriano, libriano já é indeciso, aí eu utilizo o campo, a constelação, para poder me ajudar na tomada de decisões. Muitas vezes eu não entendo. Nossa, eu queria que desse outra coisa, eu queria que desse isso. Só que aí eu penso assim, olha, eu tô 5 anos que eu trabalho com isso. Então são resultados extraordinários que já aconteceram na vida das pessoas. Então eu tenho que confiar. Tem que confiar, porque na hora eu não entendo, mas aí com o tempo a ficha vai caindo, você fala assim, nossa, foi a melhor decisão que eu tomei. Agora eu entendi. Na hora eu não entendi, aí passa 1, 2, 3 meses, assim, caramba, tinha que ter sido essa escolha mesmo. E vem essa consciência, e com essa consciência a gente começa a tomar o quê? A decisão mais assertiva. Então eu utilizo isso pra tudo, pra precificar, data, se eu vou fazer algo, se eu não vou fazer, eu coloco tudo. Eu brinco, tem essa constelatista, porque realmente isso me dá clareza. E eu falo assim, mesmo que o resultado da constelação, da tomada de decisão, não foi do jeito que eu esperava, eu sempre penso assim, talvez se eu tivesse colocado a outra opção, seria pior ainda. Sim. Tem uma coisa de decisão inconsciente que num primeiro momento a gente não consegue entender, não é? Sim. Acho que o Jung fala disso, né? O tal self, né? Sim. Que seria o você mesmo se manifestando ali, né, cara? Às vezes a gente tenta colocar o racional à frente e esse racional, na verdade, é simplesmente um ato nublado aqui, né? É uma visão nublada da realidade, né? Não é necessariamente o que está no seu inconsciente em termos de decisão, de atitude, de vontade, de desejo, não é assim? Exatamente, porque o nosso cérebro ele não processa o desconhecido. Então, quando alguma coisa acontece na vida, a gente precisa dar um significado. Então o significado que ele vai dar é geralmente para as coisas mais remotas que a pessoa lembra. Então ela vai achar assim, não, isso está acontecendo por causa disso, isso está acontecendo por causa disso. E muitas vezes é uma questão inconsciente, que tipo, é inconsciente, eu não sei. Então aconteceu algo, ou a gente vai dar um significado, ou você vai falar assim, nossa, é azar, é sorte, é culpa de fulano, é por causa disso, por causa daquilo. Que a constelação ela ajuda você a compreender qual que é a raiz daquilo ali. E quando você olha, entende a raiz, eu falo que eu sempre brinco, né? Depois que viu, não tem como desver. Sim. E você viu, toma consciência, fala assim, gente, estava sempre debaixo dos meus olhos, eu não conseguia enxergar. Às vezes o seu amigo já te falou isso, sua esposa, seu filho já te falou, mas você estava tão assim, naquilo lá que você não conseguia enxergar. Aí vem alguém para poder te dizer, igual tem né, muitas psicólogas que indicam as pessoas para constelação, psicanalistas, e fala, tem coisas, Jorge, que a voz não alcança. Então, por mais que eu falo pro meu cliente, tipo assim, o cliente, de onde você tirou isso? A gente consegue perceber, a gente entra no campo, a gente consegue acessar aquela informação. Só que quando ele vem pra constelação, e ele mesmo, por si só, enxerga, ele volta e fala assim, nossa, realmente aquilo que você falou tinha razão. E aí ele começa o quê? Com aquela consciência, ele começa a olhar com cuidado, e aí que vem a mudança, vem a transformação. Enfim, espetacular, né, cara? Cara, eu acho, o primeiro contato que eu tive, né, com a constelação foi ainda na faculdade, então mais de 10 anos atrás. Tava no início da aplicação para o direito de família, principalmente. E eu achei sensacional, porque a gente tem o hábito, né, a gente, sociedade, de questionar tudo que não tem uma explicação científica, dogmática, formal. Sim. Mas a maior prova de que isso funciona e tem efeitos práticos é que o judiciário, que é tão conservador, adotou. Né? A gente estava conversando aqui antes de começar a gravar, eu e o Jorge, ele falou do trabalho junto ao TJ, no Sejusc, né, que é o Centro de Resolução de Conflitos, Centro Consensual. E isso vem ajudando uma infinidade de pessoas. Então, ainda que você questione o método, que você não conheça, não tenha a explicação total do método, não sei, tô com o pé atrás, a gente acredita em tanta coisa, né? Não tá todo mundo dando 3 pulinhos pra São Longuinho pra achar alguma coisa? Sim. Então, assim, cara, se você vê o resultado prático, se você participa, se você se dá a oportunidade de entender, você acha sensacional, você consegue ficar, assim, só encantado e curioso por aquilo. E cada dia mais, eu acho que tinha até que ser mais, mas acho que o nosso preconceito ainda trava. Vem evoluindo, vem ficando mais difundido, mas pro direito, que é a minha área de atuação, eu vejo o tanto que isso tira do judiciário várias demandas e devolve para a pessoa autonomia. O cientificismo é um mecanismo de defesa e o pseudoceticismo também. O Charles Start já falava sobre isso, né, Paulo? Então eu acho que é isso aí que você está falando, né? A gente tem que parar de ficar olhando tudo, achando que a gente vai conseguir colocar tudo dentro de uma caixa que é a ciência, não é isso, Jorge? Sim. Eu sempre falo que às vezes a pessoa no processo de constelação, ela quer entender tudo. Tudo precisa de ter aí uma lógica, ter uma razão. Eu falo com meus clientes o seguinte,
talvez nem tudo você vai entender, mas se resolver, tá ótimo. Uhum. Então, às vezes a pessoa passa pelo processo e resolve. Eu tinha uma cliente que ela tentou engravidar, vários anos tentando engravidar, fez inseminação, fez tudo. Aí o médico dela falou assim, olha, eu vou te aconselhar a fazer uma constelação. Eu não acredito muito nesse negócio, não, mas tá vindo um monte de paciente minha que fez, tá dando resultado. Estou, tipo assim, como uma alternativa, porque a gente já tentou de tudo e não tá dando certo. E ela me procurou, e quando ela me procurou pra poder fazer essa sessão, ela falou assim, olha, tô com dificuldade de engravidar, fiz inseminação, fiz isso, não tá dando certo. A constelação vai me ajudar? Eu falei assim, olha, eu não posso te prometer que ela vai te trazer a consciência. Se você vai conseguir ou não, eu já não consigo te trazer isso, porque vai muito da crença, vai muito do que o campo vai mostrar, porque eu não posso prometer um resultado, claro. Eu posso te trazer a consciência. Isso aí eu te garanto que na constelação você vai tomar consciência por qual motivo que você não tá conseguindo. E foi muito interessante, porque quando a gente fez essa constelação, o que aconteceu com ela? Ela teve um aborto, ela praticamente fez um aborto. Sim. E aí ela sentiu uma culpa muito grande disso daí. E aí quando a gente colocou, eu perguntei pra ela se tinha acontecido algum aborto e etc. Ela relatou, falou assim, não, quando eu era mais nova aconteceu e etc. Eu falei assim, olha, eu acredito que isso pode estar bloqueando aí a entrada de outro bebê, porque você tem que aceitar esse bebê e ressignificar. E ela falou assim, mas não faz sentido, foi de semanas, eu tomei pílula, não sei o quê. Ela falou assim, olha, não precisa fazer sentido, vamos fazer um movimento, vamos acolher essa criança no coração, que de qualquer forma é uma vida, fecundou é uma vida. E eu lembro que depois que ela fez esse movimento, depois de mais ou menos 2 meses, ela me mandou uma foto, assim, não passar que vai acreditar, eu o quê? Estou grávida. E eu sério, assim, você não vai acreditar ainda mais, foi por quê? Foi pros métodos naturais. Ela tô sem acreditar. Eu falo que já tem 5 bebês de constelação. Então, o que acontece? Às vezes a pessoa não entende, não faz sentido, mas o importante é o resultado. Se ela conseguiu engravidar, se ela conseguiu fazer o processo, se ela conseguiu prosperar, se ela conseguiu melhorar, é o que é importante, porque muitas coisas a gente não vai explicar. Nem à toa que na formação a gente explica o campo, a gente dá as explicações, mas o cliente, ele só precisa entender qual é a possível solução, qual é o caminho para resolver aquilo que ele já tentou diversas maneiras e não conseguiu, sabe? Seria trazer à consciência o que está no inconsciente e possibilitando, né, que daqui, com aquela consciência, você tome suas decisões, né? Exatamente. É basicamente para tudo, para o caso da gravidez, mas também para o direito que a gente sempre vê. São as pessoas novamente tomando as direções da sua vida, entendendo os porquês e ali decidindo, fazendo acordo, abrindo mão e conseguindo muitas vezes uma solução muito mais eficaz do que o juiz daria. Sim. A gente conversou aqui e às vezes o processo não termina quando ele tem o fim no judiciário, porque a pessoa não cumpre a decisão, a pessoa não vive aquilo, ela fica remoendo, e nesse caso os processos sim terminam, né? Sim. A gente vê uma eficiência absurda, porque se eu participei da decisão, é muito mais consciente o meu cumprimento dessa determinação e a minha satisfação com isso, eu entendi o porquê. Não é um terceiro me falando, me ditando uma ordem e falando, você tem que seguir isso porque sim, porque tá na lei. Eu entendi o processo que me levou àquilo ali e isso é o que deve acontecer para ser o melhor para todo mundo, pro pai, pra mãe, pro filho, né? E preserva as relações. Sim. Hoje a constelação a gente consegue fazer dentro do judiciário algumas questões, já conselhei vários casos de processos parados. Teve um cliente meu que estava com o processo dele parado anos, e aí ele fez a constelação, ele até mandou um áudio, falou assim, nossa senhora, meu processo desbloqueou, né? Começou, resolveu, teve várias ações trabalhistas que a gente colocou no campo, fez os movimentos e começou a ter resolução. E é interessante porque apesar da pessoa, às vezes, ir meio incrédula, resolve, porque é um movimento de honra, é um movimento, né, sistêmico que você faz, e você consegue ter esses resultados, né? Ou seja, tem coisas que não podem ser explicadas, elas precisam ser vivenciadas, né, cara? E aí a gente começa a entender também que, aos poucos, eu acho até que a constelação sistêmica vai contribuir com isso, né? Os preconceitos vão caindo, né, cara? A gente, recentemente, sabe, Jorge, a gente foi chamado aqui de quê? De Clube do Bolinha, Clube né? do Bolinha. Clube do Bolinha. Porque o povo vê Sagrado Masculino Podcast. Isso é um Red Pill, não sei o quê. Coisa de supremacista, machista, não sei o quê, coisa e tal.
Nada a ver, Sim. né, cara? Da mesma forma que o Sagrado Masculino Podcast não é um movimento machista, né? A Constelação também não é um movimento no qual a gente tem que projetar alguma coisa que está dentro de nós para acreditar que aquilo não funciona, ou isso, ou aquilo, ou atribuir adjetivos até mesmo que não deveriam ser tidos como pejorativos, como a própria pseudociência, né, cara? Sim. Nada a ver falar sobre isso, né? A gente fala muito aqui no podcast de assumir a responsabilidade. Sim. Quando a gente exerce a nossa força masculina, né, a fúria e tudo do masculino, a gente se coloca no masculino, a gente a gente faz, a gente busca. E aí as coisas destravam mesmo. E o Guilherme sempre coloca também que quando a gente cuida da gente, quando a gente cuida da nossa mente, do nosso desenvolvimento do corpo, da mente, da nossa saúde, e a constelação é isso, você está buscando o autoconhecimento, né? Você está buscando entender os seus motivos, o porquê, e aí você é capaz, sim, de fazer aquilo destravar. Você tira a responsabilidade do outro, o processo não está parado por culpa do juiz, a gravidez não está acontecendo, não é por culpa do médico, não é por culpa do meu marido, da minha esposa, mas o que eu posso fazer dentro de mim para melhorar, para abrir esse caminho, para possibilitar o meu avanço, né? Isso. E aí você vira protagonista. Alguém já trouxe um tema, por exemplo, dentro da constelação, não sei, eu quero trabalhar o meu preconceito em relação a alguma coisa? Alguém já teve essa coragem de fazer alguma coisa assim, Jorge, com você? Deixa eu recordar. Ou algo parecido com isso, talvez um entendimento que tinha em relação a um antepassado que foi modificado, isso aí com certeza, né? Às vezes, já teve questões de pele, sabe? No passado... os antepassados foram preconceituosos com relação cor de pele, etc. E a pessoa vem, desencadeia uma questão e até se relaciona com pessoas na forma assim de incluir. Já aconteceu onde a família foi toda contra, porque tinha, né, uns certos tabus. Já teve situações assim, porque a gente vai carregando, né, na pele da gente. Então tem da área da saúde, da constelação, tem algumas doenças, tem algumas questões que tem a ver com exclusões. Sim. Então, assim, excluiu, porque lá atrás, se a gente for pensar, quantas pessoas que vieram antes, né, pessoas que vieram lá de navios, né, escravos, quantas pessoas que vieram para a vida chegar até nós, e pode ser que eles tenham passado por muitas situações, e eu carrego isso dentro de mim, quantos preconceitos lá atrás. Então, às vezes, no campo, ele traz isso à luz, de incluir aquelas pessoas, honrar o caminho daquelas pessoas que, de alguma forma, fez, né, trouxe a vida, colocou a vida adiante. Mas assim, um caso em específico mesmo, eu lembro só dessa constelação de uma pessoa que veio constelar a questão de pele e tinha a ver com preconceitos que a família tinha, mas eu não tô recordando exatamente qual que é, porque são tantas constelações, mas a gente já trabalhou isso já dentro da constelação. Preconceitos, por exemplo, talvez em relação à profissão, talvez em relação à sexualidade também, isso... Profissão tem muito, por exemplo, mas a pessoa hoje não está se desenvolvendo profissionalmente porque ela tem vergonha da mãe, porque a mãe foi doméstica. Então, ela tem vergonha do pai, porque o pai não prosperou. E aí, o que acontece? Aí, no campo, às vezes, mostra que a dificuldade dela tá com relação a isso. E ela esquece que, por mais que a mãe foi doméstica, nada a ver com a profissão, mas ela que tinha vergonha no colégio, na escola, de falar que a mãe é doméstica. Mas ela começa a compreender que aquela profissão da mãe dela foi digna de alimentar ela, de dar uma vida digna. Fez ela chegar até aqui, né? Exatamente, ela reconhece isso e aí ela vai pro mundo, porque ela também, por lealdade, ela se desenvolve uma profissão, mas ela não se sente merecedora daquela profissão. Mas, nossa, minha mãe lá, tadinha da minha mãe. E aí ela começa a se boicotar na vida profissional. Então, tem muito aquele negócio também, né? De, tipo, às vezes dentro de um relacionamento entre os pais, um pai falava mal da mãe e vice-versa, né? E a gente cria isso dentro da gente, leva para a vida da gente, às vezes houve ali uma alienação parental e também uma omissão, talvez, por parte do pai que não quis ir lá lutar e tal, por aquela presença ali em família, né? E aí a criança se desenvolve com a ideia de que o pai era isso ou aquilo outro, ou a mãe era isso ou aquilo outro, e aí, né, é aquele negócio, né? Metade de mim não presta, aquela metade que não presta eu não posso manifestar direito na vida, isso vai me dificultar, né, o meu desenvolvimento. Então, um homem, por exemplo, que teve
o pai como uma figura ausente e que a mãe muitas vezes colocava como alguém indesejado, ele tem dificuldade na vida adulta de expressar seu masculino, Sim, né? Ele nega isso, porque ele entende aquilo como algo sempre ruim. Sim. Né? E é uma coisa que é até polêmico, que às vezes a gente fala, porque tem mães que criam seus filhos sozinhos, mas ela tem que entender que ela precisou de um pai, ela precisa de deixar o filho também acessar esse masculino, porque ele é 50% dos dois. Então quando ele tá falando assim, seu pai não presta, seu pai não vale nada, é como se ela virasse para o filho assim, metade de você não presta. Metade de você não vale nada. Então quando ela faz isso, aí o que acontece? Aí vem as mães constelar e falam assim, nossa, meu filho não vai pro mundo, meu filho só fica debaixo das minhas saias. Aí eu pergunto, como é que é a relação com o pai? Não, o pai não cuidou, o pai não fez nada. Eu falei assim, permite seu filho, porque o que acontece? A gente, na constelação, a gente não olha pro ser humano, vamos dizer assim, o CPF. A gente olha pro pai, o pai que deu a vida. O que ele fez como ser humano, ele também é ser humano, ele tem erros, tem falhas, como todos nós. Mas como pai, ele foi perfeito, porque você ama seu filho? Ela ama. Você ama seu filho por completo? Amo. Você também ama 50% que é o pai. Aí quando eu falo isso, 50% dele é o pai. Então você tem que amar esse pai que está nele. E ela começa a entender e ressignificar. Nossa, faz sentido. Nossa, eu olho pro meu filho, eu enxergo o pai dele por escrito. Por isso que te incomoda. Porque, na verdade, você tem que cuidar dessa dor sua. Porque ele, como um homem, ele te machucou. Mas como pai, ele vai ser o pai pro resto da vida. E é importante ele acessar essa força para ele ir pro mundo. E quando ela entende isso, ela fala assim, nossa, meu filho mudou, meu filho agora tá trabalhando, não sei o quê, porque a mãe acaba liberando o filho ter acesso aí à força do pai. E o contrário também, né? Muitos homens são ensinados a bloquear totalmente a mãe e o feminino dentro de si. E aí o cara, ele é só o masculino, só a fúria, só o ir, só o fazer. Só o espermatozoide, né? Vai morrer, né? E aí, como que ele lida com as outras pessoas, né? Como que é o convívio dele numa relação afetiva? A gente precisa, sim, dessa completude. Morrer é matar os relacionamentos, né? Sim. É muito importante a gente entender, por mais que a gente tenha como um dos objetivos aqui do podcast estimular, né, a reconexão com o masculino, é extremamente importante que as pessoas entendam isso que você está trazendo brilhantemente aqui pra gente, que somos sempre duas metades, masculino e feminino, pai e mãe, e que as duas precisam se desenvolver, claro que aqui, expressadas da sua maneira, nos seus momentos e necessidades, né, arquetipicamente, como você colocou, mas que é importante cultivar as duas forças. A gente precisa das duas forças. A feminina, para mais cuidado, essa questão aí da sensibilidade, porque às vezes o homem também foi criado que ele não pode chorar, ele não pode expressar. Tanto no autoconhecimento você vê poucos homens, é mais mulheres. Então, porque ele foi bloqueado. E é tão interessante quando eu constelo, quando eu faço constelação de homem, quando eles choram e eles demonstram a fraqueza, a fragilidade deles, falam assim: pelo amor de Deus, você não vai contar pra ninguém. Você não vai contar pra ninguém que eu chorei, não. Não conta pra minha esposa, não. Eu falei assim, não, pode ficar tranquilo, o que acontece aqui é ético, a gente não fala. E é interessante porque, às vezes, aquela casca que cria tem a sensibilidade. E ele se permite, porque quando ele tá entre quatro no banheiro, trancado, ele vai chorar, ele vai expressar, mas ele quer mostrar que ele é forte o tempo todo, mas isso tem um peso muito grande, demais, né? E a força vem também, né, de reconhecer suas fraquezas e trabalhar em cima delas. Vou contar uma curiosidade aqui, cara. Lá no curso e no ambiente também, né, onde o Jorge faz as constelações, né, eu participei lá de 8 constelações. As 7 primeiras que eu participei como representante, todas elas eu entrei como pai. Olha que curioso isso, cara. E curioso também o fato de que no momento em que eu começo a fazer o curso, começo a participar dessas constelações e as 7 primeiras como pai, a 8ª não teve pai, então eu entrei como outro representante, né, com outro personagem, vamos dizer assim. A gente estava iniciando aqui os episódios em áudio e vídeo. Só te interromper, uma pergunta que talvez seja curiosidade de quem está ouvindo e não tem contato, né, com constelação. Você fala entrou como pai, não é você que escolhe a função que você entra, não, né? Alguém escolhe pra mim. Isso acho legal a gente colocar, porque assim, não foi o Guilherme nem o professor que escolheu você entrar como pai. Você, na dinâmica, você entrou sem fazer ideia do que você seria. Exatamente. Totalmente oculto. Você entra com um papel na mão sem saber o que você é. E depois você descobre o que você é, você descobre que você está representando um pai de alguém, né? Muito bem colocado isso aí. E assim, isso para mim foi extremamente curioso, justamente pelo fato de que a gente estava começando aqui, né, a colocar o podcast em áudio e vídeo junto, né? Foi justamente nos momentos das mudanças em que estava saindo o Leandro, eu tinha um outro parceiro que fazia comigo em áudio somente, o podcast se tornou áudio e vídeo, o Paulo entrou, né, e a gente começou a fazer o podcast assim, e foi exatamente no momento que a gente
gente estava fazendo, o que eu estava entrando lá no início, e que estava começando a vivenciar aqueles fenômenos lá, né, dentro da constelação. O que me chamou muita atenção e que me fez mais ainda prestar a devida atenção no papel que a gente tem que cumprir aqui, né, de reconectar as pessoas com o seu masculino. Sim. Fez muita diferença pra mim e vem fazendo todos os dias diferença, cara. É um negócio, assim, incrível, que, tipo, eu não consigo explicar, colocar em palavras o que eu tenho sentido, mas tá fazendo muito sentido pra mim a cada momento que a gente vem gravar, sabe? Porque me faz ter a noção do papel que nós estamos cumprindo aqui. A gente tá cumprindo um papel como pai, cara. O tempo inteiro, de mostrar para as pessoas que, meu caro, aqui, você tá vendo, cara, teu papel aqui como homem é um papel de expressão masculina, é um papel de expressão masculina, mas você precisa estar atento, cara, que você não é só esse cara aqui, o homem masculino, machista, não sei o que, ou machão, papapá, né? Machista nem é um termo que a gente usa aqui, né? Nem femista, nem feminista, nem masculinista, nada disso, né? Mas é muito importante a gente ter essa noção, né, cara, de quem a gente é e de onde a gente está, né? E pra mim, lá, eu tô, assim, o tempo inteiro me descobrindo em relação a isso e tá me trazendo uma clareza que eu não consigo nem sequer colocar em palavras. Eu achei muito interessante porque esse episódio de hoje trouxe essa clareza, mais do que a gente já falou em outros momentos, né? Mas vindo de uma pessoa que trabalha diretamente com isso, porque todos nós expressamos, não é questão de ser homem ou mulher, a mulher também expressa o masculino, o homem, não é questão de orientação sexual, não é nada. Todos nós, seres humanos, expressamos o masculino e o feminino. E eles precisam ter um balanço e estar em alinhamento, né? A gente precisa saber como expressar. Porque uma das coisas que me deixou mais incomodado, né, com esses questionamentos, só que é isso aí? É Red Pill? Eu falei, gente, o Red Pill, né, nada mais é do que você negar totalmente o feminino, a superioridade, mas não é isso, pelo amor de Deus. Todos nós temos que exercer em igualdade de poderes e de desenvolvimento o nosso masculino e feminino, nosso pai e nossa mãe, né? E expressar o que a gente precisa expressar no nosso dia a dia. É isso, é o papel, né, cara? Até mesmo porque a mulher também tem o masculino, né? Sim. Então, ambos nós temos o feminino e o masculino. Claro. Então, isso é importante trazer à consciência, porque também tem essa questão, né, das mulheres também trabalhar o feminino e mulheres que trabalham o masculino muito alto. Tem muitas mulheres que têm o masculino muito alto e elas falam assim, nossa, eu preciso trabalhar o meu masculino. Pra equilibrar, né? Porque tá muito alto. Eu já meu marido não toma, a lâmpada queima e é eu que vou lá, eu não tenho paciência de esperar e não é sobre ser homem ou mulher, é energia. E a pessoa às vezes confunde, não é que é o papel do homem, não, é o papel da energia masculina. E a mulher quer, às vezes, que o homem exerce esse papel. E aí ela vai e faz, nossa senhora, olha aqui, eu tenho que esperar ele fazer, mas não dou conta, eu vou lá e faço. E isso acaba afetando muito as relações. Porque relação, né? Aquele negócio, né? Se você tá com uma pessoa, a pessoa faz tudo, você acaba acomodando. Você, mesmo na relação consigo mesmo, né, Jorge? Sim. Mesmo na relação consigo mesmo. Se eu tenho, por exemplo, se eu tô vivendo somente no masculino, eu vou arrumar uma morte pra mim, algum problema lá fora, né? Eu preciso saber me cuidar, eu preciso saber dormir, eu preciso saber descansar, escutar, sentir, né, com os meus 5 sentidos, e tudo são receptores, né? Isso tudo é feminino, né, cara? Tudo que vem de fora pra dentro é feminino. Só vai quando vai pra fora que é o masculino. E é extremamente desgastante, né? Você exercer preponderantemente o tempo todo uma das duas energias. Exato. Isso extremamente desgastante. Acaba com a saúde, você não consegue. O cara tem um problema. Você deu o exemplo das mulheres que estão sempre no masculino. Se elas estão no masculino o tempo todo, no final do dia ela chega como? Mentalmente. Em qual momento que ela tá tranquila, que ela tá recebendo, que ela tá escutando, que ela tá cuidando dela mesma, não é nem com o outro, nem com o marido, não. Mas quando que ela tá olhando pra dentro? Sim. Aí entra a psicossomática junto, a constelação vai beber nessa fonte também, né, Jorge? Igual, por exemplo, às vezes a mulher, ela tá nessa energia mais aguçada, o que vai acontecer? Ela vai atrair um homem com a energia feminina maior. Isso é normal, porque assim, tá tudo, se pros dois tá tudo certo, ok. Mas muitas vezes ela fala assim, nossa, mas ele não faz, porque muitas vezes uma energia tá maior do que a outra e precisa o que realmente tomar consciência, equilibrar.
para algumas situações, você vai precisar, sim, da energia masculina. Talvez no seu trabalho, num projeto, numa liderança, onde você... Até a mulher mesmo, onde ela precisa se impor, onde ela precisa impor respeito, esposa, né? A gente sempre lembra, né? Precisa impor respeito, né? Uma policial, uma delegada, uma engenheira... Que só pra você entender, é porque a gente fez um episódio falando sobre isso. Minha esposa é promotora de justiça. Ela precisa estar o dia inteiro ali... Dar um tapa na mesa. No masculino total, né? Com energia, autoridade, tudo. Mas também ela precisa estar no seu feminino, em outras situações. Dentro de casa é uma gatinha, em casa é diferente. Então, assim, em casa ela vai exercer a outra energia. Então, a gente vai exercer a energia de acordo com o ambiente. E isso tem que ser equilibrado. Agora eu preciso dessa energia, agora eu preciso da outra. Então, a gente saber jogar essa dança é o que equilibra a vida. Senão você fica só numa energia e não acessa a outra. Né? Igual dando esse exemplo da sua esposa. É muito comum. A pessoa, às vezes, eu tenho também uma amiga que ela é policial, fala assim, nossa, eu vou lidar com pessoa, eu tenho que impor, mas em casa se aparecer uma barata ali, eu quase morro. Então, assim, e não tem nada a ver de questão de machismo, nada. Realmente é a questão da energia mesmo, de saber usar ela no momento certo para equilibrar. E muitas vezes, né, o que a gente reclama no outro é uma mudança que tem que partir da gente. Um dos meus motivos de buscar a psicanálise e tudo foi para entender vários processos, ansiedade e tal. E uma das coisas que melhorou demais o meu relacionamento foi essa posição mesmo, da gente conseguir se equilibrar no dia a dia, no masculino e feminino de cada um. Às vezes pra mulher, o cara não toma decisão de nada, ele não toma iniciativa de nada, porque ela tá tomando de tudo. Então se ela muda a forma dela agir, o cara tem que acessar esse masculino. Né? E o contrário também, né? Sim. Se o homem tá reclamando que a mulher não dá o carinho, não dá o acesso, o colo, né? Essa questão do acolher, porque ele também não tá permitindo. Sim. Então ele também tem que se mostrar vulnerável e precisando desse acolhimento. E as coisas vão se equilibrando. E aí vem a saúde do relacionamento, né? Sim, isso aí. A gente tem que saber entregar e receber, né? Resumindo, né, Jorge? Acho que é por aí, né? 50-50, né? Não pode ser só um. Às vezes a gente vai precisar realmente dar um passo para trás e reconhecer e compreender e soltar, né? Tá tudo certo, tá tudo bem o outro tomar a decisão. Perfeito. Porque às vezes o outro toma a decisão e eu não gosto da decisão. Eu sempre falo com... Tem uns clientes que eu atendo e falo assim, nossa, mas a minha esposa, ela tem uma decisão. Eu falei assim, olha, vou te ensinar você uma tática. Você tá querendo sair, não tá? Tô. Você vira pra ela e fala assim, amor, você quer ir aonde? No bar ou na pizzaria? Ela vai escolher a pizzaria, então ela já escolheu. Então, querendo ou não, isso ajuda no equilíbrio, porque, querendo ou não, se você escolhe a pizzaria e ela vai reclamar, e chega na pizzaria, a pizzaria tá ruim, ela fala assim, você escolheu, querendo ou não, é os dois. Você tá querendo sair, não tá querendo sair? Então, deixa pra ela escolher o lugar. Então, põe uma alternativa. Você quer da pizzaria pro bar ou não sei o quê, ela vai escolher. E é isso. É uma tática que a gente vai, essas estratégias a gente vai utilizando pra relação ficar saudável mesmo. Porque às vezes a gente precisa realmente, é igual com criança. Vira pra criança e fala, você vai escovar o dente agora ou depois do jantar? O que você já mandou pra ela? Ela vai escovar o dente? Sim. Então, você vai usando esses recursos ao seu favor para evitar desgastes. É isso aí. Gente, acho que teve muito bom, né? Sensacional, gostei demais e eu desejo, sinceramente, que seja cada vez mais ampliado, né? A aplicação, principalmente na minha área, já puxando uma sardinha, mas assim, que as pessoas tenham mais acesso mesmo a esse tipo de conteúdo, de conhecimento. É isso aí. No meu curso lá de psicanálise, eu fiz um seminário sobre noções de sistêmica e suas contribuições, né? O povo abriu o olho desse tamanho, né, cara? Que a galera tá acostumada com a psicanálise e sempre daquele ponto de vista ali do Freud e tal, e aí eu fui juntando os conceitos, né? E eles foram entendendo uma série de outras coisas sob outros pontos de vista, não somente o pessimismo freudiano, mas também como uma forma de se modificar as coisas a partir do momento que verdadeiramente estou olhando para dentro de mim e para as minhas limitações, para o meu inconsciente, que eu poderia chamar de criança, Jorge? Sim, né? Sim. Poderia, né? Então é isso, cara. Acho que deu pra gente, foi espetacular, foi muito bom. Cara, te agradeço. Fica muito pela participação, pela oportunidade de poder trazer um pouquinho da constelação para as pessoas. Eu faço um convite também para vocês que estão aí, se quiser conhecer a constelação, quiser estudar mais um pouquinho, tem o Guilherme aqui, tem eles aqui. Guilherme que já tá quase como constelador, né, para poder já dá até um chão ainda, né? Dá até um chão. Você saiu bem, viu, nas duas, hein? Saiu bem. Foi o primeiro, quando a gente mandou fazer a constelação em grupo, foi o primeiro a levantar e fazer. Mas a atitude foi ótima. Eu sou alfa lá, né, pô? Tem que levantar a mão, ó. Sou eu, pô. É aquilo, né? A gente fala tanto sobre
acessar e fazer e botar a cara Isso, tapa, botar a cara tem que fazer. tapa, né, cara? Não adianta Pois você é. falar aqui e na hora lá não fazer, né? Exato. Como é que eu vou aprender alguma coisa se eu não me jogar, né, cara? Exatamente. Não é assim? Show de Foi bola. excelente. Então, é um convite mesmo, as pessoas conhecerem, se permitir, né? Sem julgamento e com a mente vazia e Isso. absorver, porque é uma terapia que fala de amor, que fala de família, que fala de ancestrais. A gente fala, apesar de não envolver nenhum tipo de religião, a gente fala de honrar pai e mãe, a gente fala dessas questões da importância da vida. Então, é um convite, né, para as pessoas irem com a mente vazia e absorver o melhor, porque é pro bem que a gente faz. Sim, com certeza. Perfeito, cara. Gente. Sensacional. Ô, Jorge, a gente faz um cumprimento aqui que tem gente que acha que é machista, não é macho, tá? É diferente, beleza? A gente fala assim, brutastê. Sabe o que significa? É como se fosse um namastê bruto. Ah, tá. É o javali que habita em mim, saúde o javali que habita em ti. Mas é isso. Gente, valeu. Obrigado pessoal. aí Até a por próxima. ter acompanhado esse aí. Tchau. Até a próxima. Valeu. Tchau, obrigado.